A jornada da graduação é como um dia de chuva, às vezes uma bênção que traz alívio para os dias infernais, às vezes um tormento que parece estar entre você e tudo o que você planeja para a vida. O mais importante é que ela nunca seja uma chuva rápida que não molhe o chão. E para deixar minha marca de chuva, essas são as minhas fitas para a universidade. Ecos da Psique. O processo do TCC no curso de jornalismo na UFT passa por duas etapas. A primeira, na matéria de TCC1, com a construção do seu anteprojeto, basicamente a ideia do seu trabalho, e a matéria do TCC2, com a execução do seu projeto, a hora de realmente fazer o seu trabalho. Sim, são 2 semestres, um ano de trabalho onde você não testa apenas sua capacidade, mas também sua saúde mental. E tudo começa com o que pra mim foi a primeira prova do líder desse reality de 2 temporadas, a escolha do tema. No episódio passado eu comentei que, quando se pode falar de tudo, fica difícil escolher sobre o que falar. No meu caso, a escolha foi tão difícil que eu escolhi falar do motivo do meu tormento, a dificuldade de fazer um TCC. Aí você me pergunta, mas você não pensou em mais nada? Pelo contrário, eu pensei em tudo. Como eu já vinha de outra graduação, eu achei que se eu escolhesse um tema no início do curso e fizesse todos os trabalhos sobre ele, eu teria material suficiente para fazer um TCC sem problemas. Mas o que acontece quando se fala muito sobre algo que não tem atualização? Chega um momento que não se tem mais nada para falar. E foi assim que eu me encontrei em TCC1, sem ideia do que falar, com meu principal assunto de interesse já esgotado e sem saber por onde começar. Conversando com um dos meus amigos e colegas do curso que também está finalizando o TCC agora, Lucas Menezes, eu percebi que às vezes as pessoas estão mais preparadas do que eu estava, mas isso ainda não é fácil para ninguém. Assim, primeiro que foi muito difícil chegar nesse tema, porque quando eu pensei em fazer o TCC, eu já tinha muito definido que eu queria um produto. Ou ia ser uma grande reportagem, ou ia ser um documentário. Isso já estava muito bem estabelecido na minha cabeça, porque eu já venho de uma outra graduação, e nessa graduação eu fiz monografia, e eu falei assim, não quero fazer outra monografia, apesar de que documentário a gente também precisa fazer a parte escrita, né? É quase uma monografia, praticamente. Tá Ali é pertinho. Mas eu queria realmente entregar um produto palpável, visual, audiovisual, que tivesse imagens, que tivesse algo que eu pudesse olhar sempre que quisesse e que eu tivesse orgulho daquilo. Enfim, foi muito difícil eu encontrar um tema que eu realmente quisesse falar sobre, até que eu decidi, eu falei, vou fazer sobre o Festival Gastronômico de Itaquaruçu. Aí tinha alguma coisa específica de por que você... Então, porque eu trabalhei ano passado eu fiz a cobertura do FGT e eu fiz a cobertura audiovisual, eu fazia os vídeos, então aquilo já me pegou. Eu já falei assim, cara, eu tô querendo fazer um documentário e eu fiz essa cobertura e eu achei muito interessante. Tipo assim, o desenrolar da festa, a organização, porque eu tava ali dentro dos bastidores, então deu pra ver muita coisa. E eu falei assim, eu quero fazer sobre o FGT. Inclusive, eu cheguei a falar com a minha atual orientadora. Na época eu falei, olha, eu tive uma ideia assim e tal, eu quero saber se você pode ser minha orientadora. Ela ficou super animada na época. Só que aí um dia eu tava numa mostra de cinema, uma coisa assim, e tinha uma amiga minha que tava do meu lado. A gente tava conversando sobre o TCC e tal, ela falou sobre a ideia dela. E nessa conversa ela falou assim, tu vai fazer sobre o FGT e tal, né? Você já ouviu falar sobre o Festival da Jabuticaba? E aí eu falei assim, não. Aí ela foi me contando sobre, e eu vi que eu acho que ia ser uma coisa mais interessante de ser feita, porque justamente tem esse aspecto mais comunitário. Eu acho que dava para abordar de uma forma um pouco mais micro, eu conseguiria afunilar o meu tema, porque o FGT hoje em dia já é uma coisa muito grande, é muito comercial até. Assim. Escutando os relatos, a gente pensa, nossa, tão simples, né? A Lúcia Moraes, que apareceu no episódio passado, me contou que ela simplesmente juntou coisas que ela queria falar. Sobre o estado natal dela, que é o Pará, sobre comidas típicas, que ela ama, e nas redes sociais. Então o tema dela são comidas típicas, Tocantins e Pará, em um Instagram. Simples, né? Parece bastante. Mas são semanas na nossa cabeça pensando, meu Deus, será que esse tema é suficiente? Se eu falar pro professor, ele vai achar horrível? Eu quero mesmo falar disso? Eu vou conseguir terminar esse trabalho? E mais tantas perguntas e suposições, a ansiedade ataca e essa é apenas a primeira parte. Depois de sofrer para escolher um tema, a gente esbarra em um problema educacional. Porque agora a missão é escrever sobre o seu tema. Você ouvinte pode até pensar, nossa, mas se você escolheu, você sabe falar. Não sabe? Mas um TCC é um trabalho acadêmico, acima de tudo. Então não é só falar, é descrever cientificamente. É trazer objetivos, justificativas e base teórica de livros e artigos sobre algo
que você escolheu falar emocionalmente, baseado no seu querer ou gosto sobre o tema. Mas por que isso seria um problema educacional? Porque, infelizmente, nossa educação está longe de ser perfeita. E nós chegamos no TCC sem muita noção da escrita científica, que assusta muito. Conversando com o professor de TCC1 do curso de jornalismo, Dr. Sérgio Soares, entendo que o fato da necessidade de se fazer um artigo, uma monografia, o próprio TCC pela primeira vez, assusta tanto porque não temos entendimento e nem conhecimento. Então é super normal do ser humano temer tudo que não conhecemos. Mas eu acho que as coisas são construídas com o passar dos anos, como se aquela pessoa, olha, vai chegar aquele grande momento, você tem que se preparar para isso. Então, vai crescendo numa proporção tal que não precisava. Esse é um problema. Tem um outro que é uma questão geracional também, né? Aquela coisa que todo mundo sabe, a leitura foi desaparecendo com o tempo, a pesquisa foi desaparecendo com o tempo. Talvez, mais uma vez, os cursos não ajudem nesse estímulo à pesquisa. Então, muitas pessoas chegam para efetivamente fazer um trabalho científico nesse último momento. E aí já não é bem um momento de iniciação. É o momento de você concluir essa etapa de pesquisa, né? Então, começar a se deparar assim, eu tenho agora que investir na ciência pela primeira vez para valer, num trabalho solitário, né? Que vai render o seu curso. Isso é muito desafiante. Lembra que eu falei sobre a política e a educação no Brasil? Pois é, entra aqui a participação deles. Estamos em uma universidade federal que não prepara seus alunos. Muitos de vocês podem colocar a culpa nos professores. Acho que vale a pena abrir um espaço para refletir sobre isso. Nosso curso é de comunicação, essa que está em constante mudança, principalmente por conta das redes sociais. Enquanto eu estou no curso, ele já teve 2 atualizações na estrutura curricular. Os professores trabalham com o que tem para entregar qualidade e atualização. Claro que alguns podem não ser tão empenhados e muitos professores são criticados pelo seu método de ensino, ou a falta deles, né? Mas a questão é que, com tantas funções, com tantos alunos, com a necessidade de contribuir cientificamente para a universidade e sem investimento em equipamentos e estrutura, como que esses alunos vão poder ter acesso à pesquisa? Como esses professores vão poder estimular a leitura científica? Como viver a universidade fora da sala de aula, assumir mais um trabalho com projetos científicos, quando ainda existe a necessidade de revisar português básico em sala de aula? Mas será que a gente realmente não tem estímulo? Afinal, os profissionais que nos ensinam também fazem projetos. O professor Sérgio me fez refletir um pouco nesse aspecto. Gente, é tão complexo isso que você coloca, porque isso é uma coisa muito ampla e, assim, por cima de todos os problemas que a gente tem dentro da universidade. É a gente encarar que a própria ciência, a própria universidade, ela embarcou num modo de ser altamente capitalista. O conhecimento ficou capitalista agora. A gente tem que produzir para muito além da nossa disponibilidade de tempo. Todos nós, eu digo, todos nós mesmos, professores, técnicos, alunos e tal, há demandas para a gente, demandas não só assim, tarefa para aquele dia, mas até demandas de ordem psicológica, de ordem, enfim, dessa percepção de produtividade mesmo. Assim, você tem um tempo livre para você produzir, tá? Mas você tem que produzir infinitamente. Não pode parar. Exatamente. Percebe essa questão? Poucas pessoas sabem gerir bem o seu horário, então elas acabam num turbilhão de cobranças, elas não dão conta daquilo, elas ficam com peso de não estar dando o retorno que deveriam. Né? E você, por exemplo, aí da parte do estudante, ele tem 5, 6 aulas por semana. E ainda estagia, e ainda trabalha, e ainda tem a sua vida, e ainda alguém manda no WhatsApp ou manda em outra rede social, e amanhã vai ter uma maravilhosa palestra online sobre o tema dele, mas ao mesmo tempo ele viu uma mostra de cinema que é 1 hora depois, e assim a gente é bombardeado por isso o tempo todo. São todas propostas maravilhosas, mas a gente não dá conta de tudo isso. Talvez não falte oportunidade.
Eu estou descobrindo isso agora, contigo, falando, eu estou fazendo as conexões. Não é que a universidade não dá possibilidade da gente se desenvolver, a gente, professores, alunos e tal, se desenvolverem bem cientificamente, se preparar para esse TCC que vai vir. Talvez o problema seja outro, é uma oportunidade demais. É muita coisa sem critério sendo jogada ao mesmo tempo. E aí, não sei você, eu me sinto assim, eu olho para todas as possibilidades do que eu posso fazer num dia e eu não tenho mais o menor parâmetro do que eu vou escolher. E muitas vezes eu escolho nada. Bom, deixo essa reflexão. São oportunidades demais ou falta oportunidade? Como estabelecer um parâmetro e uma solução para o estímulo acadêmico? Enquanto não temos essas respostas, seguimos assim, fazendo nosso trabalho com muitos questionamentos e com o que temos acesso, mas fazendo o melhor que podemos. E assim se faz um anteprojeto, escolhendo um tema, delimitando ele, ou seja, escolhendo especificamente o assunto que vamos falar, todos os aspectos, o que vamos trazer de novo, porque nosso trabalho vale a pena ser feito. Então, lemos e escrevemos para embasar tudo o que decidimos com ciência. Tão simples de explicar e um desafio enorme de fazer. Eu, particularmente, achei um terror satisfatório. É muito difícil, cansativo e estressante, mas ver cada etapa sendo concluída é um bálsamo. Mas essa parte é uma conversa para outra fita, onde vamos falar da próxima etapa desse trabalho, a execução. Ecos da Psique.